Através da história, tem havido verdadeiros messias e falsos messias. Jerusalém é o centro de 3 grandes religiões mundiais: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Os judeus consideravam Jerusalém como sua por direito divino. Acreditavam que Deus a deu a eles. O Muro das Lamentações foi tudo que sobrou do templo que um dia revelou a glória e o esplendor do judaísmo. Hoje, muitos judeus ainda vão ao Muro das Lamentações. Eles vão orar e pedir a Deus que mande o Messias para libertá-los e que venha em glória, majestade, poder e esplendor a este mundo. Eles vão lá, muitos deles, e escrevem seus pedidos num pedaço de papel e os põem na parede. Além do Muro das Lamentações, existe o Dome of the Rock. É aqui que até hoje os judeus acreditam que Abraão ofereceu Isaac. Sim, os judeus acreditavam que Isaac era o filho da promessa e que Abraão ofereceu aqui neste lugar. Também acreditavam que esse é o lugar, o Dome of the Rock, que Mohammed ascendeu ao céu em um cavalo branco. Os cristãos consideravam Jerusalém sagrada também. Através da história, Jerusalém tem tido seus messias verdadeiros e seus falsos messias. Em 1960, o arqueologista Yagel Yadin estava escavando na areia de Masada e lá ele fez uma descoberta incrível e muito surpreendente. Ele descobriu uma figura em alto relevo. Quer dizer, isto é uma história gravada em pedra. A história do legendário Bar Kokhba. Bar Kokhba era um soldado mercenário judeu que a construiu depois da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. Depois que Jerusalém foi destruída e o sistema de adoração judaico foi destruído, o imperador Adriano construiu um altar com a imagem do deus Júpiter bem do lado de onde o templo estava. Enquanto Adriano construía este altar e enquanto construía a estátua de Júpiter, os romanos ofereciam na época porcos para o sacrifício. Os judeus ficaram aborrecidos, ficaram zangados e um jovem soldado mercenário de nome Bar Kokhba apareceu. Ele convenceu os judeus que ele era o seu Messias. E esse falso Messias carismático liderou os exércitos judeus contra os romanos. As moedas da época tinham o nome de Kokhba. Eles o chamavam de príncipe, eles o chamavam de libertador, eles o chamavam de Messias, eles o chamavam de estrela que caiu do céu. Ele foi, evidentemente, terrivelmente derrotado. Em 1960, quando o arqueologista Yagel Yadin leu sobre Bar Kokhba para o parlamento judeu, o parlamento começou a bater palmas, porque as inscrições que Yagel Yadin lia diziam Bar Kokhba, presidente ou príncipe de Israel. Jesus fez, em Mateus capítulo 24, algumas previsões impressionantes. Ele dizia: depois que Jerusalém caiu e logo após nos primeiros séculos, em Mateus 24, verso 5, os falsos cristos apareceriam. Em Mateus 24, verso 11, ele disse: falsos profetas aparecerão. Falsos cristos e falsos profetas aparecerão nos primeiros séculos. Mas estes falsos cristos e falsos profetas foram apenas uma prova, um pequeno aperitivo, apenas uma amostra, apenas uma ideia do que viria. Porque ao falarmos do fim do mundo,
Ao falarmos dos últimos dias, falando dos dias que você e eu vivemos, Jesus disse em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bar Kokhba enganou o povo escolhido de Deus nos primeiros séculos. Nos últimos dias, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles enganarão a muitas pessoas, até os cristãos escolhidos de Deus, assim como os judeus foram enganados no princípio. De fato, no livro de Apocalipse, Deus descreve dois líderes: a ovelha, Jesus Cristo, em Apocalipse 14, verso 4. Lá fala daqueles que seguem a Jesus, daqueles que dão sua vida a Jesus, daqueles que adoram a Cristo. E aí fala também da besta, em Apocalipse 13, verso 3, e fala daqueles que são enganados pelo falso Cristo. Em Apocalipse diz que o poder da besta, o anticristo, não virá clamando que ele é demoníaco. Ao contrário, ele virá como um impostor, virá fingindo que é Cristo, virá como enganador, o diabo. Ele não estará interessado em enganar o mundo porque ele já o tem. Ele estará interessado em enganar aqueles que professam ser cristãos. Olha, amigo, a menos que você saiba quem é o Messias, a menos que você entenda sobre o Messias, como você poderá saber quem é o impostor se você não sabe quem é o real? Quando o governo dos Estados Unidos ensina os agentes a detectarem dinheiro falso, eles dão um curso em Washington, na capital. Os agentes ficam em contato com o dinheiro por semanas, mas durante o curso eles não olham nem mesmo para uma nota falsa. Como você detecta a falsa se você não olha nenhuma nota falsa? Eles olham as originais. Eles estudam as originais primeiro e então sabem como distinguir as falsas e estudam as falsas só mais tarde no curso. Se tornam especialistas nas originais. Eu quero ser um especialista em conhecer Jesus, porque Jesus é o herói cujo brilho resplandece através da história. Jesus mostrou que ele é mais que um homem bom. Jesus mostrou que ele é mais que filosofias metafóricas. Jesus mostrou que ele é mais que um professor justo. De fato, Jesus disse em João 6, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus mostrou que ele viveu com o Pai por toda a eternidade. Jesus disse, eu sou o que sou. Os judeus sabiam o que ele queria dizer porque tentaram pegá-lo. Jesus disse, eu vim do céu, morei com o Pai por todos os séculos, na eternidade. Jesus mostrou ser mais que um homem bom. Jesus mostrou ser mais que um filósofo metafórico. Ele mostrou ser mais que um professor justo. Ele mostrou ser um Deus em carne humana. Ele mostrou ser divino. Se Cristo não é divino, a oferta de vida eterna não quer dizer nada, porque apenas um Cristo divino nos pode dar vida eterna. Se Cristo é só um homem bom, se Cristo é um professor comum, se Cristo é um filósofo, se Cristo é só um guru da nova era e nada mais, se isso é só o que ele é, seguir a ele é importante? Isso nos dará nova direção? Isto pode significar muita coisa. Se Cristo é só um guru, então você pode ter seu guru e eu posso ter o meu. Mas Cristo é divino. Rejeitá-lo significa afastar-se da vida eterna. E se Cristo é divino e ele tem um caminho que leva à vida eterna, e se Cristo é divino e ele tem a vida eterna, isso faz a diferença. Há um Messias só que está acima de todos os outros.